Comunicação interna, vantagem competitiva frente aos seus concorrentes, posicionando-se melhor junto aos seus públicos. A administração estratégica da comunicação é um conjunto amplo e diversificado de processos, cenário, produtos comunicacionais, ações, ferramentas e atividades que permitem à organização agir de maneira proativa em direção ao alcance dos resultados esperados, não apenas em comunicação, que pode e deve ser medida de forma adequada, mas também corporativamente. Identidade é vista como um processo relacional, uma questão de comunicação, ou seja, é o resultado da interação de mensagem entre pessoas e culturas. A identidade é vista como resultado, como um produto em constante construção. A cultura fornece um conjunto de rotas e diretrizes que permite o estabelecimento da identidade durante o processo de desenvolvimento do indivíduo. É o meio que proporciona os cuidados e a consciência necessária para o desenvolvimento da identidade também. A relação entre imagem e identidade é a imagem que passa na mente do público, no seu imaginário, enquanto identidade é o que a organização faz e diz. A identidade organizacional pode ser pensada como um conjunto de características próprias e exclusivas da empresa e as crenças nos seus valores por parte de seus membros que constitui o ponto central, distintivo e duradouro dessa organização. Identidade é tudo que torna algo único. É socialmente construído em torno das 51 das comunicações das políticas públicas. Mídia e poder, percepção dos indivíduos sobre a essência da organização. Cada integrante da organização influencia na identidade final da mesma. A percepção que o funcionário tem de si como membro, como pertencente no trabalho desenvolvido, reflete na organização, ao mesmo tempo que a organização influencia o comportamento, a visão e a compreensão do indivíduo como membro organizacional. A comunicação é uma organização, a ferramenta que age na identidade organizacional, reforçando e preservando, por outro lado, impulsionando mudança, uma vez que engloba todo o fluxo de mensagem que compõe a rede de relações da organização. Narrativa. A narração é um tipo textual que se constitui a partir de uma história. Nela, alguém conta um fato, fictício ou não, que ocorreu em determinado tempo e lugar e envolveu dados e personagens. Assim, a narrativa é o tipo de texto descritivo de história fictícia ou reais com personagens inseridos em determinado tempo e espaço. São exemplos: conto, fábula, romance e novela. Storytelling. O storytelling é uma técnica de comunicação que vem sendo utilizada como ferramenta estratégica para a construção e promoção de marcas e produtos. Podemos definir a expressão storytelling como um ato de contar histórias, um recurso que historicamente já se provou efetivo em trazer à tona as memórias, experiências vividas e até mesmo inspirar através de narrativas sentimentos como desejo, admiração e identificação. Assim, o storytelling é a habilidade de contar história utilizando enredo elaborado, narrativa envolvente, recursos audiovisuais. A técnica de caráter persuasivo ajuda a promover o negócio e a vender o serviço de forma indireta. Storytelling é utilizado com frequência na TV, no marketing e na publicidade. As políticas públicas são mecanismos de ação do Estado sobre a sociedade, de forma que a administração pública, por meio de seus agentes, atua sobre determinadas questões com a finalidade de promover o desenvolvimento social. A comunicação pública, bem como as instituições públicas, tem o dever de informar, escutar, considerar a relação social com o cidadão, estabelecer diálogo, promover o debate público e a prestação de serviço, estabelecendo-se como um espaço de discussão pública e tomada de decisões. Em instituições públicas, a comunicação pública torna-se responsável por agir de acordo com a necessidade e interesse do cidadão, referindo-se à disponibilidade de informação relativa a temas de interesse coletivo. A comunicação das políticas públicas, a comunicação assume um papel fundamental nas instituições, pois além de permitir a troca dialógica entre diferentes atores, possibilita o acompanhamento de informações, prestação de conta em cada fase do ciclo. A comunicação tem se mostrado eficiente, uma vez que pelos seus inúmeros canais sobrepuja-se o poder de divulgação das informações e repasse de mensagem entre seu caráter público que estimula a sociedade a exercitar a participação na vida política e nos assuntos com ela relacionados. A comunicação constitui, portanto, desde o processo de formação da agenda para a construção da política pública até o processo de implementação e avaliação, instrumento potencializador de relações dos atores envolvidos. Sua pretensão primeira é permitir que seus públicos tenham acesso à informação e, consequentemente, despertar seu espírito cívico.
A comunicação assume seu caráter de comunicação governamental, criando mecanismos para inaugurar e manter espaço voltado à participação popular, adequando seu conjunto de mídias ao público receptor dessas informações, repassando informações técnicas tanto quanto ao prazo e objetivo de determinada política pública, campanha ou plano de governo. A comunicação, nesse contexto, torna-se fundamental para a identificação dos atores envolvidos e os vínculos estabelecidos, além dos ideais propostos. A comunicação atua, então, nas políticas públicas como meio necessário para a divulgação das etapas e mobilização dos envolvidos. Seu objetivo principal é a diminuição das barreiras entre governantes e governados, no intuito de disseminar informações contidas e preconizadas em lei. O objetivo é passar tais informações centrais na importância de cumprir as metas estipuladas e buscar solucionar determinada situação, vivenciada no âmbito do espaço público. Políticas públicas, conceito, casos, mídia e poder com o rápido desenvolvimento do meio de comunicação. E a convergência tecnológica dos meios de comunicação e informação ampliou-se a capacidade de intervenção na mídia nas atividades humanas. Hoje, as diferentes mídias fazem parte direta ou indiretamente do cotidiano da maioria da população, seja como fonte de trabalho, fonte de informação, entretenimento, mecanismo de comunicação e interação social. A mídia é uma categoria de atores relevantes nas democracias contemporâneas, pelo seu papel de difusor de informações, as quais são importantes para a manutenção da própria democracia. A mídia também exerce o papel de controle sobre a esfera política e a atuação na administração pública, realizando jornalismo investigativo, denunciando corrupção e apontando as melhores práticas. Com a cobertura da mídia sobre eventos de natureza política, há também o alargamento do processo de accountability democrática, ou seja, a possibilidade de o cidadão responsabilizar seus representantes por boas e más ações. Os detentores de meios de comunicação, no entanto, também são portadores de interesses e visões do mundo. Os jornais, canais de televisão e as estações de rádio e internet desempenham papéis determinantes nas fases de construção da agenda da avaliação das políticas públicas. A capacidade e poder do meio de comunicação mídia de influenciar a opinião pública é reconhecida. Problemas são mais facilmente percebidos pela população quando meios de comunicação exaltam práticos. Imagem pública, pesquisa de opinião e marketing político. Outra potente forma de exercer influência sobre a opinião pública é a decisão da mídia de ignorar ou dar pouca atenção a certos problemas públicos. A mídia tem a prerrogativa de entender que um problema público não seja suficientemente relevante para constar de suas edições. A mídia apresenta forma de poder que na sociedade de massa possui papéis extremamente significativos, tais como influir fortemente na formação da agenda pública e, sobretudo, governamental. Intermediar relações sociais entre grupos os mais diversos.